Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4. O capítulo 4, ou o quarto lamento, traz o sofrimento do cerco e guarda muita semelhança com o capítulo 2, ou o segundo lamento. É com profunda tristeza que o autor lembra da felicidade de outros tempos diante da presente situação sombria de uma cidade e um país humilhados e envergonhados por seus inimigos. Versos 1 e 2. Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. A figura do ouro e das pedras do santuário serve para retratar o povo de Judá. Outras nações tinham um nível de metal comum. Israel, todavia, se considerava como sendo ouro puro e pedras preciosas. Devido a uma inversão triste na sorte da nação, esta autoestima inconsequente desapareceu de repente. O ouro perdeu seu brilho e as pedras sagradas foram jogadas pelas ruas entre sujeira e entulho. A figura dupla da pilhagem do templo e do massacre dos defensores desesperados de Jerusalém lembra em cores vivas os acontecimentos narrados em Jeremias 2,19. O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano Senhor dos exércitos. A partir do verso 3, reaparecem os horrores do cerco de Jerusalém. Durante os últimos dias, a fome tomou conta da cidade. As crianças estavam em grande sofrimento, recebendo tratamento pior que o que a natureza provia para os filhotes de chacais ou pintinhos de avestruz, este tido por cruel e indiferente às necessidades da sua prole. Mães que amamentavam não conseguiam nem satisfazer a fome dos seus filhinhos devido à falta de comida. As cenas chocantes de crianças que pedem pão em vão parecem ter se encravado fundo na mente do autor, que deve ter presenciado o que está descrito aqui e nos dois primeiros lamentos, versos 3 e 4. Até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca, as crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. A sorte da nação tinha se invertido tanto que os que estavam acostumados com guloseimas e roupas de púrpuras, sinais de riquezas, de acordo com o verso 5, estavam mudos de horror, chocados com a calamidade que atingira sua cidade amada. A situação que Jerusalém se encontrava fora pior do que a de Sodoma, uma vez que Sodoma foi extinta de forma instantânea e Jerusalém ficou agonizando por muito tempo. Porém, Sodoma não teve tempo para o arrependimento, enquanto Jerusalém passou anos sendo alertada a abandonar seus pecados. Portanto, grande parte dos sofrimentos e tragédias da conquista da cidade poderiam ter sido evitados com uma rendição formal, o que Jeremias havia recomendado. Verso 6. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém a socorresse. O sofrimento e os horrores que atingiram Jerusalém foram indistintos, tanto pobres como ricos, lavradores ou nobres sofreram igualmente. O contraste que havia entre as classes havia acabado, todos estavam em igual situação. A situação trágica havia chegado a tal proporção que o autor declara que mais felizes foram os que morreram pela espada, afinal receberam uma morte instantânea, do que os sobreviventes que morriam dia após dia de fome. Verso 9. Os que foram mortos pela espada estão melhor do que os que morrem de fome, os quais, torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. As pessoas estavam tão desesperadas por comida que mães antes amorosas e provedoras cozinharam e comeram seus próprios filhos. Verso 10. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam os próprios filhos, que se tornaram a sua comida quando meu povo foi destruído. Já parou para imaginar uma cena desta? Certamente essas cenas de horror ficaram incrustadas na mente do autor, perseguindo durante toda a sua existência. Mas tudo isso foi avisado, mas infelizmente Judá não deu ouvido. Assim a ira divina, prometida há muito, estava punindo a rejeição deliberada e persistente das disposições da aliança. A desolação resultante era tão compreensível como seria a bênção divina para uma nação obediente e santa. Jerusalém era uma cidade tão protegida e segura que parecia invencível. O Monte Sião era de acesso tão difícil que um ataque militar à cidade era algo extremamente difícil e custoso. Por isso, todos os reis da terra e povos do mundo ficaram desacreditados com a sua devastação.
O autor passa a falar dos sacerdotes e profetas, não em busca de um bode expiatório, mas uma denúncia à cegueira espiritual desses que deveriam guiar o povo a fazer a vontade de Deus. Agora, o pecado desses líderes espirituais os levou a se tornar imundos, como leprosos, os quais ninguém queria se aproximar e muito menos tocar. Mesmo tentando se estabelecer em outras cidades, habitantes locais não permitiram isto, sem dúvida temendo em sua superstição que eles trariam desastre também sobre eles. Verso 13 e 15. Dentro da cidade foi derramado o sangue dos justos por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Vocês estão imundos. O povo grita para eles: afastem-se, não nos toquem. Quando eles fogem e ficam vagando, os povos das outras nações dizem: aqui eles não podem habitar. O verso 17 revela que o povo ainda aguardava socorro, muito provavelmente do Egito, embora muitas vezes o profeta os havia reprovado. Afinal, Jeremias sempre soube que nada salvaria a nação da destruição pelos caldeus, que passou a ter seus passos vigiados em todo o tempo, sem chance de se esconder, pois os caldeus eram ligeiros, mais do que as aves do céu, numa linguagem hiperbólica. O profeta cita no verso 20 a prisão do seu ungido. Verso 20. O ungido do Senhor, o próprio fôlego da nossa vida, foi capturado em suas armadilhas, e nós que pensávamos que sob a sua sombra viveríamos entre as nações. Esse texto trata do rei Zedequias, que foi preso e teve seus olhos perfurados, como dito anteriormente. Zedequias era um indivíduo fraco e traiçoeiro, apático diante da corrupção religiosa e da degeneração moral do seu tempo. Ignorava os conselhos de Jeremias, a não ser quando se encontrava encurralado. Ele foi tremendamente criticado por essa postura e atitude, tanto por Jeremias quanto pelo profeta Ezequiel. Porém, apesar da sua natureza fraca e perversa, ele ainda era um ungido do Senhor. E é essa posição que está sendo reconhecida pelo autor. E aqui, não pela sua liderança. Esse quarto lamento termina com as promessas de castigo para Edom. Edom tinha sido inimigo mortal de Judá durante séculos, e os profetas Amós, Obadias, Ezequiel e o próprio Jeremias profetizaram juízo sobre ele por ter mantido essa atitude de hostilidade. Nos parece que Edom se recusou a participar de qualquer aliança com Judá e Egito contra a Babilônia. O que nos consta é que depois da queda de Jerusalém em 587 a.C., Nabucodonosor arrendou as áreas rurais de Judá aos edomitas em recompensa por sua neutralidade política e em reconhecimento por sua ajuda ativa a unidades militares dos caldeus durante os últimos dias da campanha. Obadias 11:14. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Nem ter estragado os sobreviventes no dia da sua aflição. Portanto, Edom será punida pela sua traição contra a sua nação irmã Judá. O pecado de Sião será coberto, consumado, perdoado, mas o pecado de Edom será descoberto e abertamente punido. Versos 21 e 22. Alegrem-se e exultem, ó terra de Edom, você que vive na terra de Uz. Mas a você também será servido o cálice, você será embriagado e as suas roupas serão arrancadas. Ó cidade de Sião, seu castigo terminará. O Senhor não prolongará o seu exílio, mas, ó terra de Edom, ele punirá o seu pecado e porá à mostra a sua perversidade. Nunca se esqueça, tudo que o homem plantar também colherá. Provérbios 22:8. O que semear perversidade colherá males, e com a vara de sua própria indignação será extinto. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com o 5º e último capítulo do livro de Lamentações de Jeremias.